Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, a homilia de hoje é tirada do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, versículo 1 ao 5, versículo 10, versículo 12 ao 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarão no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar com vida, ficará muito mais feliz com ela do que com aquelas que não precisam de ajuda, que não precisam de misericórdia. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, primeiramente nessa homilia, o Senhor quer nos ensinar ou fortalecer aquele conhecimento que você já tem sobre o que seja conversão. O verbo convertere do latim quer dizer tomar outra direção, ou seja, no sentido bíblico cristão, significa voltar-se para Jesus. Nós que estamos todos voltados para o mundo, você que está todo voltado para o pecado, para si mesmo, para o seu orgulho, para o seu egoísmo, para a sua luxúria, para a sua avareza, para a sua gula, etc., voltado para o mundo, se consumindo em miséria, porque tudo isso gera uma miséria muito grande no coração da pessoa, gera um vazio, gera tristeza, angústia, depressão. E o Senhor está dizendo, converter-se, no sentido cristão, é se voltar para Jesus. Deixar que Jesus seja a sua luz, o seu Senhor, o sol que vai te iluminar, a paz que vai transformar a sua história. Volte-se para Cristo. Isso quer dizer converter-se. Então, o Senhor está dizendo que para entrar no reino dos céus, primeiramente nós precisamos nos converter. Segundo, confiar nele, na sua grande misericórdia, como uma criança. Ele pega aquela criança, coloca no meio deles e diz, olha, quem não se assemelhar a essa criança não entrará no reino dos céus. Mas lembre-se que primeiro ele disse converter-se, voltar-se para ele com confiança de uma criança. Veja bem, a criança, por mais que ela apronte, a mamãe a lavou, vestiu a melhor veste, o melhor sapatinho, e ela acaba então, por sua fraqueza de criança, entrando na lama, sujando sua roupa, e outras ainda se ferem, se machucam. A atitude da criança não é fugir do seu pai, não é fugir da sua mãe por ter aprontado, mas se aproximar do pai e da mãe com confiança, acreditando que a mãe vai dar um jeito, que o pai vai resolver o problema. E é exatamente isso que a mãe faz, que o pai faz,
pega a criança, leva de volta ao banho e lhe dá uma veste mais bonita ainda. Queridos irmãos, é isso que Jesus está dizendo para nós. Entrará no reino dos céus não os fortes, não os poderosos, mas aqueles que são capazes de se voltar para Deus como uma criança se volta para os braços do seu pai e da sua mãe. Tanto é que depois ele vai dizer que precisamos compreender o amor dele como um dono de ovelhas, que a tem ali na pastagem, uma delas foge deliberadamente por sua própria vontade, se perde. Ele deixa as 99 ali nas montanhas e vai em busca de uma única que se perdeu. E quando a encontra, ele a coloca nos seus braços, a beija e a traz de volta ao redil. E ele termina o evangelho de hoje exatamente concluindo isso que estamos falando. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos, ou seja, nenhum daqueles que, por mais que seja fraco, por mais que seja pecador, por mais que está sempre voltando para o erro, mas que resolveu confiar com humildade de uma criança no seu Pai. Não desejo que nenhum destes se perca. O que nos salva não são as nossas virtudes pessoais. O que nos salva não são as nossas orações, simplesmente. O que nos salva é o próprio Deus, com o nosso retorno a Ele, com a nossa entrega a Ele, com o nosso abandono de tudo que somos e de tudo que temos, virtude ou pecado, nos entreguemos a Ele. E Ele nos garante introduzir cada um de nós que nos tornamos pequeninos, ou seja, confiantes no seu grande amor. Não importa de onde viemos, não importa quantas vezes caímos, nós nos levantaremos, porque confiamos no seu grande amor, que é maior do que o amor de uma mãe, do que o amor de um pai. Confie no Senhor e será salvo. Amém? Deus te abençoe. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Juan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.